A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos conhecer agora os nossos patrocinadores aqui do podcast da UJAD. Tá? Primeiro, nós temos o nosso irmão Rômulo Barbearia. Para você que é homem, que nos assiste, que nos acompanha, tá certo? Ele trabalha com vários tipos de corte de cabelo, tá? Ele faz degradê no zero, corte social, degradê navalhado, fazemos barba e fazemos sobrancelha na navalha. Então, assim, não perca tempo, já faz uma visita na rua Damião Martins Salles, número 129, na Santa Rita. Nós temos também a mercearia do irmão Zé Maria, que é localizada ali na Maritacaca. Para você que é daquela região, Três Olhos d'Água, Baixa Grande, tá certo? Que mora ali pertinho, faça uma visita na mercearia do irmão Zé Maria. Lá tem tudo que você precisa e com o menor preço da região. Temos também JT Fotografias, aí na responsabilidade do irmão Jefferson e da irmã Thaís, tá certo? Fotógrafos que cobrem qualquer tipo de evento, seja aniversário infantil, aniversário de adultos, certo? Festas de debutantes, festas em escolas, tá certo? Uma variedade. Casamento também, tá certo? Para você que é jovem, que quer casar, já chama aí JT Fotografias, que eles têm o melhor serviço aqui para vocês. Cartório Zélia Mota, primeiro ofício aqui em Itapajé, localizado ali na Galeria Deveras. Temos serviços em gerais para vocês também, tá? Procuração, escritura particular, nascimento, casamento, enfim. Só procurar o nosso irmão Wesley, que ele vai explicar tudo direitinho para você, tá certo? Cartório Zélia Mota, primeiro ofício aqui em Itapajé. Temos também a Óticas Carmelo, tá certo? Sob a organização do irmão Geozadak. Seu óculos novo com o melhor preço da cidade, tá? Óticas Carmelo, cuidando da sua visão. Érica Correia Personalizados, tá? Para você que busca aí lembrancinhas, uma variedade em convites, tá? Para você aí que quer se preparar para a sua semana pentecostal, casamento, aniversário, Érica Correia Personalizados tem uma variedade de modelos especialmente para você. Temos também como nosso patrocinador o Wilson Luthier, tá certo? Temos restauração, customização, blindagem, parte elétrica, pintura, troca de trastes e outros serviços, tá certo? O Wilson Luthier, cuidar bem do seu instrumento é nosso compromisso. Sebastian, limpeza de estofados, tá certo? Temos higienização em geral, sofás, capacetes, poltronas, bancos de automóveis, tapetes, uma variedade de serviços para você, tá certo? A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, UJAD. Começando aqui mais um podcast da UJAD, certo? Se eu não me engano, é o 10º e alguma coisa, não lembro. Podcast da UJAD, tá certo? Esse trabalho que a gente está promovendo para fazer conteúdo para o UJAD, né? Nós estamos já com 920 seguidores, já quase 1.000 seguidores lá no Instagram. No mínimo aí uns 500 ou 600 jovens desse número, né? Não apenas do campo de Itapajé, de jovens de outros ministérios, de outros campos. Então fica aqui o nosso abraço, eu salvo vocês com a paz do Senhor e convido vocês para estar assistindo junto com a gente o podcast da UJAD, tá certo? E nessa tarde, né? Eu não sei quando é que você vai estar assistindo, talvez numa noite, numa madrugada, numa manhã, nós vamos estar recebendo o presbítero irmão Danilo, certo? Que vai estar conosco conversando sobre alguns temas, né? Sobre algumas coisas, sobre a vida dele, sobre o ministério, sobre a pregação, sobre como é que é dirigir igreja. Então, a gente tem vários assuntos aqui que eu tenho certeza que vai ser edificante para vocês. Então, eu quero abrir espaço aqui para o irmão Danilo falar com vocês, se apresentar, tá bem? A paz do Senhor, uma boa tarde a todos, ou como disse o nosso irmão Wesley, não sabemos o horário que você vai assistir, mas receba a paz do Senhor, receba o nosso carinho especial a todos que estão e vão nos assistir. É um momento muito importante, sem dúvida para mim é uma honraria estar aqui participando desse momento, dessa entrevista, desse podcast, né? Uma coisa muito extraordinária que a gente está vendo, né? Aqui através dos nossos irmãos, sem dúvida vai ter um alcance especial. Aí tá bem pertinho de bater 1K aí já, né? Tá. Bem pertinho, essa é uma oportunidade, tá bom? Você compartilhar aí, vai pedindo para alguém, né? E ir fazendo curtindo, aquele... se adicionar aí para poder se inscrever no canal também para ficar bem legal. Então estamos aqui nessa tarde especial, estamos aqui também para aprender um pouco com vocês, tá bom? Amém. Queremos também agradecer, irmãos, nossos patrocinadores, está lá no comecinho do vídeo, certo? Os irmãos que estão nos ajudando. E você também quer ser patrocinador desse trabalho, desse projeto, você nos procura, a gente vai colocar o número do telefone aqui embaixo, tá bom? Para você estar fazendo parte também do UJAD Podcast. Então a gente queria iniciar
Eu queria perguntar ao irmão Danilo, né? O irmão Danilo é do município de Tapajé, natural daqui, não é? Como foi que o senhor se encontrou com Jesus, né? Como foi a sua conversão, né? A gente sabe que todo mundo tem um encontro diferente com Jesus, né? Como é que foi essa... Na verdade, a gente é natural de Itapajé, tivemos algumas viagens quando criança para outros estados, mas somos natural de Itapajé. O encontro com Jesus, a gente desde criança, quando já do berço, como se diz, a gente aprendeu o caminho do evangelho. Os nossos pais na fé, eles nos conduziam até a igreja, assim, ensinando da forma deles, do jeito deles e do jeito que a gente como criança naquela época conseguia observar como era o caminho para chegar até Cristo. Claro que depois de alguns anos que se passaram, chegamos à adolescência e, por que não dizer, no período de juventude, aproveitando que é um programa, né, mais voltado também para a questão dos jovens. No meu período de juventude eu não tive o privilégio, a oportunidade que muitos jovens têm hoje de estar seguindo a Jesus. Foi justamente nesse período aonde foi investido muito assim contra a minha vida e eu tive que me afastar dos caminhos do Senhor. Lamentavelmente hoje a gente tem até uma experiência bem voltada para isso, que foi lamentavelmente eu tive que me afastar. Então eu me afastei dos caminhos do Senhor entre os 12, 13 anos de idade até os 23 anos, né? A partir daí a gente começou a uma trajetória bem interessante. Então o encontro com Cristo aqui, ele vai unir aqui, irmão Wesley, um meio testemunho, tá? Porque não foi assim simplesmente uma decisão, tá na hora de voltar. Não foi só isso. Até porque eu sempre tive essa vontade de voltar. E às vezes as forças não eram suficientes, né? Investir de uma forma, investir de outra, nos pensamentos e em tudo aquilo que a gente vivia naquele período de tempo. Então não foi tão fácil de voltar, não era simplesmente uma decisão. Vou voltar hoje. Então tive muitas pessoas, companheiros, amigos que hoje a gente tem que fazia parte já do Evangelho, que nunca desistiu das nossas vidas. Eu quero destacar aqui, eu não sei se já participou, um dia vai participar, ou se um dia ele vai nos assistir, mas eu quero destacar aqui o nome do presbítero irmão João, né, ali da ali do Jorge, né? Hoje já foi convidado ele, já vai participar. Pronto, vai ser interessante isso. Hoje dirige a congregação de Carnalbinhas aqui, congregação de Emaús, e ele foi uma das pessoas que nunca desistiu da minha vida. Né, falando humanamente, aonde eu estava, poderia ser dentro de um bar, aonde fosse, na rua, ele ia onde eu estava e sempre dizia, volte para o seu lugar, volte para a igreja, porque me conheceu quando criança, né? Então esse encontro com Jesus, ele se tornou-se assim, de uma forma bem especial, porque eu sempre tive esse respeito pela igreja, sempre tive esse conhecimento que ali era o caminho certo. E eu não estava fora simplesmente porque tem que estar fora, não, porque eu não tive forças de voltar. Né? Era sozinho, assim, não fui criado com os meus pais mesmo. Os meus pais que me criaram foram os meus avós. Então, às vezes, a pessoa que é criada com os avós, eles não têm aquela doutrinação de um pai e de uma mãe. Mas o que eles conseguiram me ensinar foi nos caminhos do Senhor, como é que era e tudo. E também o meu pai, meu avô, que eu chamo de pai, que hoje já está com o Senhor, ele nunca desistiu da minha vida. Sempre ele falava, sempre dizia, olha o evangelho. Ele usava de uma forma até um pouco assim, meio que era analfabeto, ele sempre dizia, olha o evangelho, volte para o evangelho, ele usava sempre essas frases. Então, esse encontro, irmão Wesley, aconteceu mediante, depois que eu me casei. Quando eu me casei, eu ainda não estava na igreja, né? Ainda não estava de volta, e a minha esposa engravidou. E mediante a gravidez dela, foi uma gravidez de muito risco. Risco, até porque a minha filha, a minha primogênita, ela nasceu de 7 meses. E tudo isso foi um período assim muito dificultoso mesmo. A gente recém-casados, com pouco entendimento da vida, e muitas coisas aconteceram, dentre as tais, essa complicação na gravidez. Era muita febre, era muita dores, muito incômodo, e a gente sem saber lidar com aquela situação. Até chegou um ponto em que houve o rompimento ali da bolsa e a criança vinha que nascer e era prematura. Itapajé não tinha assistência para isso, foi encaminhado para Fortaleza. Fomos encaminhados para a maternidade escola, de lá da maternidade escola não tinha vaga para receber, de lá nós tivemos que ser encaminhados para o César Carlos. E foi isso que a gente está contando agora, mas foi uma luta muito grande que aconteceu. E nesse período de tempo, quando nós saímos da maternidade escola, a diretora de
de lá, ela disse, olha, sua esposa entrou em trabalho de parto, mas infelizmente nós não podemos receber. Ela tem que ser conduzida para outro hospital. E assim foi. Quando chegamos no César Carlos, como eu disse, era um momento de muita dificuldade. A pessoa que nos recebeu, eu não sei se era a diretora do hospital, se era a enfermeira-chefe, não me lembro. Mas quando ela nos recebeu, ela disse que ia tentar salvar a vida da minha esposa. Da criança, possivelmente já não era mais possível salvar. Então, dali, então, a gente até... Eu fiquei assim, sem chão, sem entender, porque era primeiro filho, aquele carinho especial. E naquele momento eu tive que me direcionar, porque não poderia acompanhar, para a residência da minha mãe, que mora em Fortaleza, né? E quando eu cheguei lá, eu me deitei na cama, eu me lembro que eu me deitei na cama dela lá, e comecei a olhar assim para as telhas, e comecei a refletir, pensar naquela situação de tristeza que eu estava vivendo. Então, quando eu olhei para as telhas, me veio a lembrança. Qual foi a lembrança que me veio? A lembrança de quando criança eu vi o meu pai orar por as pessoas enfermas e elas serem curadas. Então, me veio aquela lembrança naquele momento. O que foi que aconteceu? Eu, na minha ignorância ali, eu não sei, ou na minha angústia, eu levantei a minha voz em oração e eu disse, Senhor, se tu ajudar. Eu falei dessa forma, né? Não foi principalmente essas palavras aqui, mas foi mais ou menos assim. Senhor, se tu me ajudar com a vida da minha esposa, eu volto para a igreja. Então eu fiz aquilo ali de uma forma bem correta, bem reta. E sabe o que foi que aconteceu? Bem, para encurtar aqui esse primeiro ponto aqui, o que foi que aconteceu que quando nós conseguimos entrar em contato com o hospital, a pessoa que nos atendeu por telefone, ela disse que a gente já poderia ir visitar, e mais, ela disse que já poderia levar a fralda, porque a criança tinha nascido de 7 meses, não precisou ir para a incubadora, já estava com a mãe amamentando e tudo. Então eu vi que ali, eu estou resumindo, teve algumas outras situações mais, mas eu estou resumindo, então eu vi que ali aconteceu um milagre, né? O irmão hoje interpreta que aquilo ali foi um agir de Deus para trazer o senhor de volta para a presença de Deus. Sem dúvida, até porque naquele momento ali que eu estava, eu me lembrei, quando eu olhei para cima, eu me lembrei, eu vi um filme que eu via quando era criança. Eu vi aquele filme todo, meu pai orando pelas pessoas enfermas, algumas pessoas que me veio na mente ali que eu vi meu pai orando e isso aqui aconteceu. Então eu fiz aquela oração, né? E eu disse, se acontecer, e detalhe, eu pedi pela minha esposa, não pedi pela minha filha, porque eu já tinha na mente que a pessoa que tinha me falado no hospital, ela disse que não garantia a vida da criança mais. Porque já estava em estado bem avançado a situação, devido a sair daqui de Itapajé, ir para um hospital e para outro. Então, eles não podiam garantir mais a vida da criança. Então, sem dúvida, isso foi um agir de Deus para poder me conduzir de volta através de uma oração que eu fiz. Aí é onde entra aquele versículo na Bíblia que Deus, ele ouve a oração de um justo e ainda responde, né? Então eu fiquei muito maravilhado com isso. Claro que aconteceu alguns fatos antes, não foi assim, a criança nasceu, já voltei para o evangelho, ainda teve alguns dias ainda para isso acontecer, né? Mas hoje já estamos aí servindo ao Senhor há quase 17 anos, né? Como foi a sua volta? Você foi se congregar em qual igreja? Quem era o seu pastor na época? Como foi esse processo para voltar, né? Pois então, aí é que entra o processo que eu falei. Quando a minha filha nasceu, a gente, com 2 dias, 3 dias, a gente já estava retornando para Itapajé. E quando retornamos para Itapajé, aqui tinha todo um processo médico que tinha que ser criado num quarto especial e tudo. Só que, na verdade, nada disso precisou. Deus foi tão bom que, como eu falei, a criança nasceu de 7 meses, não precisou ir para a incubadora. Quando eu entrei lá no hospital, que eu vi ali umas 250 crianças, a maioria delas com anomalia e algumas coisas, e só a minha ali perfeita, sem precisar de incubadora. Então, foi uma magia de Deus. Então, para mim poder retornar, passou-se alguns dias ainda, meses, né? E quem sabe, eu posso até dizer que aquela oração, pelo tempo, ela foi se esvaindo, foi saindo da mente. E já comecei a me programar de forma diferente, né? Já comecei a dizer, não, vamos fazer aqui um momento aqui com os amigos para comemorar o nascimento da minha filha. Ou seja, o processo de Deus ali que eu tinha programado, eu humanamente programado, já ia tentando se afastar. E aconteceu. Com esse período de tempo, eu não falei no começo, mas
Quem me conhece ou quem procurar a minha história, eu me envolvi muito com a bebida, né? Me envolvi com a bebida um tempo atrás, a bebida alcoólica e até outras situações diferentes também. Mas o que é que acontece? Nesse período, eu ainda me voltei com os amigos, aquelas coisas que o mundo acha que é uma coisa extraordinária. Até aconteceu de um domingo no final do dia, depois de um momento que a gente teve com os amigos, uma pessoa passou na minha casa, né, que do nada, aquilo ali aconteceu do nada ali, porque não tinha esse costume. A pessoa bateu na minha porta lá e me convidou para ir pro culto. Quando a pessoa disse assim, vamos pro culto, aí me veio todo o filme de novo. Toda aquela história da criança, a oração que eu fiz, me veio aquilo. Só que eu estava embriagado, como é que eu ia para a igreja? Mas eu não me intimidei, né? Eu fui assim mesmo. Fui para a igreja, para o culto, na congregação do Barateiro, na época dirigida pelo pastor Raimundo Lira e a irmã Cláudia, e a gente fomos para o culto. Eu só tenho lembranças naquele momento que o culto, uma palavra foi... qual foi o texto que foi lido? Eu não me lembro. Né, porque eu estava, automaticamente eu estava embriagado. Mas o que é que aconteceu? Quando chegou na hora do apelo, no final do culto, que eu já conhecia culto, apelo, tudo desde a época de criança, quando chegou na hora do apelo, eu nunca tinha visto o pastor Raimundo Lira demorar num apelo como eu vi naquela vez. Sempre é rápido, os apelos dele, bem objetivo, mas naquele dia eu acho, salvo engano, eu acho que foi assim uns 20 minutos. E eu me segurando aqui já na cadeira, com vontade de ir, chorando por dentro, mas a mente totalmente trabalhando as coisas lá atrás, as coisas do mundo. Mas até que eu consegui, depois com muita vontade, eu chego a me tremia, com a vontade de voltar. O Espírito de Deus naquela hora já estava falando comigo de uma forma poderosa. Até que quando o apelo já ia concluindo, já ia terminando, eu já disse, não, então não vou mais. Aí veio alguém por trás, bateu no meu ombro, e disse assim, se tu quer ir, eu te levo lá na frente. Irmão Wesley, era só o que eu precisava. Era só o que eu precisava. Quando a pessoa disse, se tu quer ir, eu disse, eu quero. Eu nem sei se a pessoa me acompanhou até lá, porque o restante da onde eu saí, da nave da igreja até o púlpito, uma boa parte eu já fui de joelho até lá. Chorando. Mas a partir daquele momento que eu tomei a decisão, eu disse, agora eu vou ser uma pessoa crente em Jesus Cristo. Para deixar tudo aquilo que me envolvia, tudo aquilo que me segurava para mim não ter tomado a decisão logo. Então eu tomei essa decisão e hoje servindo a Jesus, graças a Deus, com muita alegria. Como foi, irmão, quando você tomou a decisão, né? Eu acho que muitos jovens passam por isso. Aqueles jovens que tomam uma decisão, começam a servir a Deus, e quando a gente começa a entrar no meio evangélico, né, que a gente começa a participar da estrutura do evangelho e a gente deixa as coisas para trás, a gente quer começar a fazer parte daquela estrutura, né? Sim. Aí alguns têm um desejo de cantar, outros têm desejo de pregar, e o irmão hoje é um reconhecido pregador, né, pelos nossos irmãos, pela misericórdia de Deus, pela glória de Deus. Como foi que o irmão começou, como foi aquele momento que você percebeu? Eu consigo fazer isso, eu posso ser um pregador, né? Porque eu acho que muitos jovens passam por isso. Eu conheço jovens que pregam bem, mas eles são tímidos porque o contexto diz para eles que o pregador tem que ter voz grossa, o pregador tem que, né? O nosso contexto diz isso, mas isso não é uma realidade. Quando foi que o irmão começou a perceber assim, eu acho que Deus quer me usar nisso aqui? Isso na verdade, irmão Wesley, só voltando um pouquinho aí como você falou, as pessoas às vezes se prendem até porque acha que não tem condição de pregar ali uns 5, 10 minutos, vai faltar a palavra e na verdade o dom ele vem de Deus, né? Mas como eu tomei conhecimento disso, eu logo assim quando aceitei a Cristo, depois dessa decisão, pela vida que eu levava, era uma vida assim que qualquer lugar alguém queria ouvir o meu testemunho por completo. Nós, há 17 anos atrás, podemos dizer que os testemunhos ainda tinham muita influência, né, numa sociedade. Seu irmão considera que a sua primeira pregação foi o seu testemunho. Exatamente. Uma das primeiras oportunidades que eu recebi, e foi a curto prazo mesmo, foi a curto prazo. Então, assim, até para alguns que vão começar, que estão começando, para entender nisso aí, irmão, a primeira oportunidade eu tremi, deu assim
um frio na barriga, até hoje ainda dá, mas naquele dia foi demais, eu até pensei que ia derrubar o microfone da minha mão, mas mesmo assim a gente seguiu em frente. Então o que eu quero dizer é o seguinte, é que mediante essa situação, Deus ele não vai chamar ninguém pela voz, né, se fala grosso, se fala fino, se isso não são limites. O que vai fazer a pessoa se direcionar ao ministério da pregação, vou falar da pregação porque no outro eu não consigo fazer, no ministério da pregação é você ter uma referência. Você precisa ter uma referência para isso. Então eu sempre tive uma referência, eu olhava, a referência era A, B, ou C, não importa. Não importa. Não importa se é o pregador A, se é o pregador B, não importa. A referência que você tem que ter é que você tem que ter vontade, né, de chegar aquilo ali também, não de ser igual à pessoa, porque Deus não vai usar a questão da cópia, da xerox, Deus não vai precisar disso aí. Mas quando você tem vontade de acontecer, de ser uma pessoa, um transmissor da palavra de Deus, isso vai fazer com que algumas coisas aconteçam. Por exemplo, o que é que eu quero dizer com isso? Como eu disse, as minhas primeiras oportunidades eram o meu testemunho. Só que eu sentava lá no culto, se fosse campar ou o que fosse, e eu ouvia os obreiros ou alguém ia pregar, e eles liam um versículo da Bíblia. Então eles liam um versículo da Bíblia e eles falavam alguma coisa. E eu só comigo eu dizia, mas eu nunca vou conseguir pregar. Por quê? Porque da onde é que eu vou tirar isso que eles falam? Né? Eu tinha esse sentimento, que da onde é que eu vou tirar isso que eles falam, porque eu não sei como é que flui as palavras daquela forma. Então eu comecei a ter referência em relação a isso. Na época a gente acompanhava alguns pregadores que são referência, mas nunca utilizei a palavra de um para poder fazer a minha palavra. Mas quando eu ia para um culto, principalmente lá na congregação que eu me congregava, que eu via um irmão pregar um versículo, aquele versículo ficava na minha cabeça. Porque eu prestava atenção no que ele falava, prestava atenção. E quando eu chegava em casa, eu ia olhar aquele versículo. Eu li o versículo e não conseguia sair mais nada do que aquilo que eu estava lendo, ou aquilo, uma boa parte que eu ouvi ele falar, né? Então, eu comecei a criar uma referência. Para isso, irmão Wesley, eu até deixo assim um conselho, isso é um conselho, porque assim como a gente precisa, todo dia, pelo menos as 3 refeições básicas, que são um café da manhã, um almoço e um jantar. As 3 refeições básicas, porque tem outros lanches. Mas eu me vi, sabe? Através, até eu preciso falar isso. Isso aqui não é sensacionalismo, foi coisas que eu vivi. Depois de uns 3 meses de crente, eu tive um sonho. E nesse sonho eu vi alguém pregando, só que não era uma pregação bíblica. Era uma pregação totalmente... era como se a pessoa estivesse falando uma coisa ruim e aquele público, porque eu conseguia ver a pessoa pregando em um público, e aquele público, eles vibravam com isso ali, né? Só que o cara falava uma coisa, nomes, coisas assim totalmente fora do padrão de Deus, e o público vibrava. Só que eu fui chegando perto, ali no sonho, naquela visão, eu posso dizer assim, eu fui chegando perto, e quando eu comecei a olhar o público, eu vi parentes meus, eu vi familiares meus vibrando com o que aquele homem falava, né? Eu conseguia ver a aparência daquele homem, consegui ver a aparência de algumas pessoas, e as pessoas vibravam. E o interessante é que nessa situação, quando eu vi as pessoas vibrarem, era como se eles estivessem entendendo que a pessoa estava mandando glorificar a Deus. Só que o que eu via e eu ouvia não era isso. E eu dizia, não, eu preciso avisar eles que isso ali está errado. E quando eu disse que precisava avisar eles que isso ali estava errado, foi aonde eu ouvi uma voz. Uma voz me veio no sonho e disse assim, tu ainda não está preparado ainda. Aí eu acordei. E quando eu acordei, eu fiquei imaginando aquilo que era aquilo, um pouco assustado e tentando entender, mas o Espírito de Deus me fez entender isso ali com o passar dos dias. E quando eu disse que eu não estava preparado para avisar eles ainda, eu estava entendendo que eu ainda precisava buscar a Deus através da palavra. Foi daqui que nasceu esse ministério que Deus hoje, graças a Deus, tem nos usado. Porque a partir dali foi que nasceu em mim o desejo de buscar a Deus na palavra. Como? Ler Bíblia, né? Ler Bíblia.
Pela misericórdia de Deus, a gente não tem assim um grande autoestudo, mas a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de regra e fé e prática, a gente já teve a felicidade, com dificuldades e tudo, de já ler ela de capa a capa. Isso não é nenhum, né, não se chama nenhum Mérito, né? mérito, jamais, mas é porque eu vi a necessidade. Eu vi. Se o irmão abria a Bíblia e pregava alguma coisa, eu digo, alguma coisa sai daqui. Então eu tive a necessidade de começar a ler a Bíblia. Então eu lia mesmo, eu lia com vontade. Hoje é uma dificuldade que a gente vê, as pessoas não têm mais tempo para ler Bíblia, mas eu lia madrugadas, eu não dormia, às vezes tinha noites que eu ia dormir 2 horas da manhã para me levantar 5 para ir trabalhar, às vezes era 3 horas, tinha vezes que eu nem dormia, eu só de manhã tomava um café, escovava o dente e ia trabalhar, mas lendo a palavra. Então foi isso ali que foi me inspirando. A palavra foi me inspirando para pregar. E a gente foi vendo, como eu falei, a gente foi vendo alguns irmãos pregando. Não que a gente queria ser os irmãos. O próprio pastor Raimundo Lira é uma das pessoas que, quando ele pregava, naquela palavra que ele tem hoje, me inspirava. Assim, eu quero um dia pregar também. Né? Não é se eu quero ser o fulano, quero ser o Beltrano, não. Eu quero um dia pregar também. E a gente fomos praticando, fomos recebendo oportunidades e fomos pregando com timidez, mesmo assim, mas mesmo assim foi fluindo. Hoje, pela misericórdia do Senhor, a gente já tem esse ministério da palavra. Louvado seja o Senhor por isso. Não é mérito meu, apesar de eu ter feito alguns esforços, mas não era mérito meu, porque se de lá não vier... É igual o Paulo, né? Ai de mim se eu não pregar. Exatamente. Então hoje a gente tem essa gratidão a Deus, porque é um ministério, é diferente, eu não sei, porque eu não posso falar, mas o ministério eu vejo a minha esposa que canta, às vezes quando ela vai louvar a Deus, ela passa ali um bom momento ensaiando o hino, ela ensaia, vai cantando, e o hino tá ali, a palavra não tem como você ensaiar, né? Você esboça, você prepara alguma coisa, e se olhar dentro da minha Bíblia, eu tenho alguns esboços, né? Mas às vezes nem eu mesmo sei o que é que está escrito assim, eu vou me esboçando só para ter uma noção do que é aquilo que a gente vai falar. Mas na verdade a palavra ela vem de Deus, né? Ela vem de Deus. Então eu quero dar um conselho e também até um voto de confiança a você jovem, a você que está começando agora. Não se intimide. Né, tem alguém como referência para a sua vida e diga assim, eu quero pregar também um dia, e vá pregando, vá lendo, vá buscando, vá fazendo algo que vai, com certeza um dia você vai estar pregando aí muito mais do que nós, e Deus vai usar de uma forma tremenda e especial. Né? Eu achei interessante que o irmão falou a respeito do seu sonho, e eu achei que esse sonho é tão atual, né, porque a gente vai ver, e eu quero saber a opinião do irmão como pregador, a sua opinião sobre as mensagens de hoje, umas mensagens meio assim, coach, né? De alta ajuda. E uma dessas mensagens é a teologia da prosperidade. E quando o irmão estava falando sobre isso, eu fiquei lembrando, porque a teologia da prosperidade, o diabo pregou algo bem parecido. Quando ele disse, olha, se tu é filho de Deus, manda tornar essa pedra aqui pão e come. É como quem dizia assim, tu não é filho de Deus? Então por que é que tu não está sendo abençoado? Por que é que tu está passando fome aí? Porque Jesus estava 40 dias com fome no deserto. Então é impressionante como pregações, que são doutrinas do diabo, estão em cima do púlpito, e o povo está como como o teu sonho, né? Como vibrando, né? Vibra como é que o irmão vê essas mensagens da teoria da prosperidade, por exemplo? Olha, isso na verdade é como eu falei, há um tempo atrás, meados ali dos anos 90, pelo que a gente tinha conhecimento das coisas e tudo, até chegar nos anos 2000, como eu falei, um testemunho de vida, ele tinha muita influência, né? E hoje a gente vê assim que os testemunhos não interessam mais. A palavra, como você falou hoje, ela tem que mexer com você, ela tem que lhe despertar para você, em vez de buscar a Deus, você tem que buscar algo terreno, você tem que buscar algo na terra, uma conquista, um emprego bom, uma casa, um carro, que nada disso impede. Nada disso impede você servir a Deus, nada impede. A própria Bíblia diz que nós teremos o melhor dessa terra. Nada disso impede. Agora, eu não posso acreditar que isso só vai acontecer se eu acreditar daquela forma. Não, a palavra do Senhor ainda é evangelho de salvação, transformação. Por quê? Porque eu passei por esse processo.
A palavra tem poder para isso. A palavra tem poder de salvar, de transformar e de batizar com o Espírito Santo ainda. Então, esse processo da teologia, da prosperidade que a gente vê hoje, muitos coaches dos púlpitos hoje, tem ganhado um espaço. A gente vê hoje, irmão Wesley, eu acompanho às vezes alguns momentos, não desfazendo de ser ninguém, mas eu vejo hoje, às vezes a pessoa prega 40, 50 minutos de pregação, aí quando é no final ele diz assim, não, agora Deus vai agir. Poxa, quer dizer que o que ele pregou não foi a palavra? Vai valer só no final, quando colocar o pessoal de pé, ou de joelho, ou de mão dada. Então essas coisas, nada contra quem faz, tá bom? Nada contra quem faz. Eu não me direcionei a isso ainda. Eu acredito no evangelho, onde a palavra vai falando com você minuto a minuto. Abriu a palavra, ela tem que ir falando com o nosso coração. Independente se eu vou chorar, independente se aquilo vai mover alguma coisa. Por que eu falo isso? Porque a palavra simples que foi pregada na época pelo pastor Raimundo Lira, que não foi uma palavra tão eloquente, uma palavra simples, mas ela falou comigo. Ela mexeu com a minha vida. Então aquilo me fez voltar o evangelho, porque a palavra falou comigo. Então quer dizer assim, um conselho também para os irmãos que são voltados a esses coaches, cuidado. Tem que ter base bíblica, tem que ter palavra em relação a isso, porque a mesma palavra que Satanás usou lá para Jesus para dizer, olha, transforma em pão, olha, eu te dou os reinos, foi a mesma palavra que o Senhor também, ele rebateu, disse, nem só de pão verá o homem, só a Deus a ele adorarás e servirás. Então, na mesma palavra, e a palavra de fé que a gente pregamos, que a gente vive, a gente sabe que tem conceitos para isso. Esse negócio de que você está passando por isso, por causa daquilo, aquilo outro, isso não tem fundamento. Isso só leva as pessoas a emoções e quando vem pelas primeiras provas, as primeiras lutas, as pessoas desistem do caminho. Porque eu falei um evangelho que eu me converti e hoje já são 17 anos, mas teve muitas lutas no caminho. Teve momentos que eu olhava e disse assim, eu estou só. Não tinha pastor. Eu imagino Jó ouvindo uma pregação de um coach dizendo que crente não passa por dificuldade, né? E eu tenho até muito esse cuidado, às vezes, de dizer, ó, se você quer... Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, olha, eu quero aceitar Jesus também agora para me enricar. E eu disse, interessante, não sei qual foi a posição que ele quis dizer isso, não sei foi pelo que algumas coisas, né, que a pessoa viu na nossa pessoa, mas eu achei assim uma forma bem diferente do que é. Pelo contrário, quando eu aceitei Jesus, eu não aceitei Jesus para enricar. A gente é rico das bênçãos do Senhor, isso é um jargão que a gente usa, claro, mas os momentos que eu aceitei Jesus foi um dos momentos mais difíceis que eu passei na minha vida. Momentos mais difíceis mesmo que a gente passou, e não foi assim tão fácil como as pessoas pensam. Agora, o que é que vai prevalecer? O que é que vem a mudança? Porque eu não tenho vergonha aqui de dizer, irmão Wesley, e aos irmãos que estão nos ouvindo, eu não tenho vergonha de dizer aqui que água gelada na minha casa mesmo, eu vim tomar depois de 23 anos de idade, depois que casei. Ou seja, até então a gente vivia assim de uma situação bem difícil, que nem geladeira lá em casa tinha. Geladeira tinha, então, vou dizer, hoje, olhando para o que eu tenho, pelo que a minha família, hoje, pela a família que hoje eu tenho, e pelo que Deus me deu, pela forma que a gente vive hoje, é só gratidão a Deus, mas foi difícil chegar até aqui. Então, eu preciso também hoje, assim, dizer para vocês que vão nos assistir, que estão nos assistindo, na verdade, o evangelho ele tem dificuldade. Isso a gente não pode esconder, omitir essa realidade. Tem dificuldade, tem lágrimas, tem choro. Eu posso dizer que o evangelho ele tem momentos difíceis. Às vezes que você se sente até abandonado. Mas se você perseverar, a palavra é essa, perseverança. Para você... Se você perseverar, Deus, sem dúvida, ele vai entrar com providência. Como foi a experiência para o irmão quando o irmão foi escalado para o exército de Deus para trabalhar? Diácono, depois um presbítero. A maioria das pessoas, eu acho que até hoje eu perguntei, não é alguém que planejou isso, ou que queria isso, né? Parece que a vida levou a pessoa até aquilo, Deus levou a pessoa até aquilo. Como foi sua experiência com isso? Na verdade, se perguntasse hoje, a gente não queria, né? A gente não queria. Mas assim, deixa eu só falar uma situação. Eu, depois que nós aceitamos a Jesus, como eu falei, no processo, a gente congregando no Barateiro, na época, depois de uns 6 meses servindo ao Senhor, com bastante vontade mesmo, há uns 6, 7 meses, a gente fomos convidados na época
para assumir a mocidade da congregação do Barateiro. Naquela época era presidente, hoje são coordenadores e um presidente. Naquela época era presidente. Então nós assumimos a presidência de uma juventude. Salvo engano, na época tinha uns 40 a 44 jovens. Não tinha tantas congregações como hoje tem. Graças a Deus o evangelho cresceu. E muita gente se congregava mais juntos ali. Então a gente assumiu uma presidência de jovens ali na época na congregação do Barateiro, meados ali de 2006, 2007, a gente assumiu esse departamento. E interessante, aqui é onde a gente quer falar sobre isso aí, sobre a chamada, é que quando eu assumia a presidência da mocidade, havia uma expectativa muito grande, né? Não só da minha pessoa, porque para mim era um dos maiores privilégios que eu tinha naquele momento. Para mim eu estava sendo assim uma pessoa, era onde estava começando a Deus me exaltar. Foi aquela visão que eu tive, aquele sentimento que eu tive. Porém, eu não sabia nada. O que fazer? Como eu falei, eu não tive a oportunidade na minha juventude de estar na igreja. Foi fora que eu aprendi. Mas então eu disse, se eu não aprendi dentro, eu vou trazer o que eu vi de fora, que não pode ser feito aqui dentro para ninguém ir parar onde eu parei lá. Então, tudo que eu passava para a juventude naquele período em que a gente presidiu aquela mocidade, era um cuidado que eles tivessem para não ir para o mesmo caminho que eu fui. Então, foi muito bom aquele momento de trabalhar, muita dificuldade, mas me chamou a atenção uma coisa, é que quando poucos dias de assumir a mocidade, uns jovens chegaram para mim e disseram assim, irmão Danilo, quando é que nós vamos fazer o nosso primeiro retiro? Né? E eu achei aquilo interessante e eu não sabia o que era um retiro. Digo aqui abertamente, não sabia o que era um retiro espiritual. Me veio na minha cabeça, sabe o quê? Quando é que a gente ia visitar o retiro? Me veio na cabeça isso. Mas eu não passei para eles aquilo ali. Eu disse, não, logo, logo. Porque eu imaginei que era uma visita, vou programar uma visita e vamos até o retiro. Mas eu não sabia o que era o retiro espiritual. E interessante, depois que eu fui perguntar a alguém, perguntei o que é isso, eles me disseram o que é. E nós realmente marcamos um retiro espiritual para a época da congregação do Barateiro da Mocidade. A gente fomos no nosso primeiro retiro na congregação do Juá, Juá da Baixa Grande. E foi um momento muito bom lá, muito bom. Os dias que a gente passamos lá, Deus operou poderosamente, batismo com o Espírito Santo, foi coisas tremendas que aconteceu. A partir dali, como eu falei, a chamada para presidir os jovens foi o primeiro passo, a primeira escola. Depois dali fomos nomeados a auxiliar. Meado de 2011, por ali a gente fomos ao diaconato. 2015 chegamos ao presbitério e hoje servindo a Deus com muita alegria, né, com muita alegria no coração. Lutas passamos demais, mas tivemos esse momento muito bom de subir a escada. Eu não posso esquecer, eu sempre falo que a juventude naquele momento ali que veio para a gente poder presidir. E eu me senti incapaz demais mesmo, até hoje. Mas eu me senti incapaz porque eu não tinha a experiência que eles tinham de viver na igreja. Então eu disse, não, se eu não tenho a experiência da igreja, eu vou aprender com eles a experiência da igreja e vou ensinar para eles não ir para onde eu estava. E sempre, qualquer oportunidade, eu dizia, olha, isso aqui não dá, isso é ruim, isso traz aquilo. E foi um momento muito bom que a gente viveu naquela época, até chegar ao momento hoje de presbitério. Presidimos a juventude do Barateiro na época, por um período de 3 anos aproximadamente, e foi um momento muito bom. Inclusive, né, avisar para os jovens da UJAD, não sei se vocês já viram lá no Instagram da UJAD, qual é o mês, hein? Em novembro vai ser o retiro da UJAD. Um retiro para uns 250 a 300 jovens. Então, vão se preparando, jovens. Não é o retiro da Tejuçuoca, não. Não é o retiro da Tejuçuoca, certo? E se preparar principalmente espiritualmente, né? Orando, se santificando. Eu creio que vai ser uma oportunidade de a gente se aproximar um pouquinho mais de Deus. A gente já está se encaminhando para os minutos finais. Eu quero dar a oportunidade agora para o irmão Danilo falar diretamente para os jovens, né? Tem jovem aqui que tem vontade de ser pregador, tem jovem aqui que tem vontade de ser dirigente. A maioria dos dirigentes que diz que não queria, que não planejava nem queria estar, mas tem aquelas pessoas que dizem abertamente que quer, tem vontade e não tem problema nenhum nisso. Pelo contrário, né? Quem deseja ali
O episcopado, coisa boa, tá desejando, tá certo? Então, o irmão aqui tem a oportunidade para estar falando diretamente para a juventude da Aljade, um conselho, o que o senhor desejar, sentir no coração. Muito bem, então eu quero pegar aqui esses momentos, aqui, esses últimos minutos que nos restam, para dizer para você que o seu momento de vida, a juventude, é um momento assim onde você deve se dedicar muito a Deus. Porque quando eu falei no início que eu busquei um pouco na palavra, hoje eu não tenho mais todo esse tempo suficiente, porque temos a família também para se dedicar. Mas você como jovem, mesmo que estude, mesmo que esteja trabalhando, tem a oportunidade mais também de buscar a Deus através da palavra. E eu sei que existe hoje vários caminhos para que a pessoa possa aprender em relação a isso. Mas como eu quis dizer no início, eu volto a dizer para você, tenha referência pela Bíblia. Ame a Bíblia, goste da Bíblia. Manuseie ela, leia ela. Esse é o conselho que eu posso lhe dar para você poder ter, sem dúvida nenhuma, experiências para falar. Não tem coisa melhor do que você ter experiência para falar da palavra. Da palavra. Então, deixe a timidez de lado, pratique, pregue só. Não tem, eu já tive momentos assim que eu já preguei só, irmão Wes. Já cheguei na frente do espelho. Eu tenho esses momentos aí. E já preguei só. Então você pode fazer isso. O importante é aonde Deus vai lhe colocar. Não importa como você vai chegar, do que jeito vem, que como você vai. O importante é aonde Deus vai lhe colocar. E Deus só vai lhe colocar numa posição de pregador da palavra se você conhecer a palavra. Então procure conhecer ela, busque a palavra, que sem dúvida eu vou te ver pregando. Muitas das vezes, e quando você estiver pregando, você pode testemunhar lá, ó, eu recebi esse conselho lá no podcast da Aljade, e a partir dali eu comecei a ler mais a Bíblia, eu comecei a estudar mais a Bíblia, e me deu vontade de pregar só, eu preguei. Tem gente que canta no banheiro, né? Por que é que a gente não pode pregar também, né? Então, pregue, pratique, faça isso, faça alguma coisa, só não fique parado. Só não fique parado, porque ficar parado não dá certo. Então Deus está lhe chamando, tem uma geração, a sua geração, a nossa geração, sem dúvida é a geração do arrebatamento. Nós estamos vivendo os últimos momentos, os últimos dias aqui na terra. Está tudo acontecendo. Para isso nós não precisamos mais que ninguém nos conte. A Bíblia já nos conta, os noticiários também. Então seja um pregador da palavra, seja aí um motivador a outros jovens para se destacar nesse mundo. É disso que nós precisamos. Nós não estamos precisando, né, de pessoas que falam bonito, de pessoas que cantam bonito, nós estamos precisando de pessoas que anunciam a palavra. É isso que seja preciso nesses últimos dias, que você anuncie a palavra com intrepidez, sem timidez, com vontade. Claro que nada acontece da noite para o dia, mas quem faz o processo na sua vida é Deus. Você só precisa se colocar na disposição. Se coloca na disposição, Deus, eu quero ser usado, Deus, eu quero pregar. Ore, faça tudo isso que sem dúvida Deus vai lhe usar. E sem nenhuma dúvida, veremos você pregando muito nos últimos dias aí, que Deus nos permitir. Amém. Queremos agradecer a presença do presbítero irmão Danilo, a primeira de muitas, né, irmãos? Se Deus quiser, nós vamos ter outras oportunidades para estar falando de outros temas. A gente tem um projeto de estar fazendo uns podcasts falando de alguns temas bíblicos, né? Falando sobre o arrebatamento, falando sobre a carta de Paulo aos Coríntios, com temas, né? Para a gente se aprofundar mais em alguns temas da Bíblia. Eu quero agradecer você por ter nos assistido até aqui. Curte, compartilha, vai lá no canal da Aljade. Nós estamos com quase 1.000 no YouTube, mas no Instagram nós já batemos 3.000, certo? 3.000 jovens. Isso é uma bênção, irmãos. Então, fica aqui a nossa gratidão. Deus abençoe. A paz do Senhor a todo mundo. Tchau, tchau.